Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso Terminei o Ensino Médio. E agora? Eu sou o professor Guilherme Guaral e vamos para a nossa última aula. Nesse último encontro, vamos pensar que profissional diferenciado você pode ser. A primeira pergunta que deve ser feita é: quem é você? Se pensarmos bem, nós somos frutos de várias fases que vão construindo esse indivíduo, que é uma característica da nossa formação. Nós temos as nossas experiências em família, a constituição de valores que são próprios daquele núcleo familiar que a gente vive a partir dos modelos que nos são referenciais, dos nossos pais, avós, tios. Temos também as relações além desse núcleo do qual somos fruto, né? Também com primos, enfim, parentes um pouco mais distantes, mas que também nos ajudam a moldar quem nós somos. As turmas que frequentamos, as turmas da escola, as turmas da escolinha de futebol, de basquete, enfim, de esportes que frequentamos, da natação, ou dos ambientes também religiosos que frequentamos, né? Tudo isso, né? Todos esses espaços e as pessoas congregadas nesses espaços vão nos ajudando a moldar a nossa forma de ver a vida, né? A forma que a gente enxerga o mundo. As experiências posteriores da vida cultural, dos filmes que assistimos, das peças de teatro, das séries, dos livros que lemos, isso tudo também vai nos ajudando a repensar alguns valores que esses núcleos básicos nos trouxeram. Nós somos modificados, e que bom que temos essa possibilidade, a partir de um livro que você leu, de um filme que assistiu, né, de um clipe musical, repensar algumas questões na sua vida e até dar algumas alavancadas para novas possibilidades de construção profissional. Os ídolos que nós temos e ao longo do tempo vamos nos espelhando também nos ajudam a pensar o nosso jeito de ser pessoal e também profissional. Ídolos que nos inspiram, que nos passam modelos, né, do que podemos alcançar. Óbvio que não pela cópia, não pela ideia de ser o fulano, né, mas como aquela história que é única, que é uma trajetória dele, né, pessoal, pode me inspirar a também desejar empreender, criar, inovar e chegar a um patamar parecido, próximo àquele ídolo, aquela pessoa que eu admiro tanto. Isso vai fazer de mim um indivíduo único. Já falei em outras aulas, isso é fundamental. As nossas paixões, o que lemos, o que aprendemos ao longo da vida, os nossos valores morais, espirituais, isso faz de nós profissionais diferentes, que têm uma marca, que, fiéis a essa marca, são capazes de impulsionar, impressionar e estimular que outras pessoas também procurem trilhar os seus caminhos de forma autoral, de forma firme, de forma buscando esse bem-sucedido espaço da vida do profissional no mercado de trabalho. E uma coisa que, além dessas todas as estruturas que nos moldam, uma coisa que é fundamental, se eu pudesse dar um conselho, daria esse: nunca pare de estudar, de ser curioso, de buscar conhecer outros fundamentos, outros conceitos, outras bases de conhecimento. Isso faz de você um profissional sempre em constante transformação e evolução. Evolução é uma palavra que eu às vezes evito de usar, porque nem sempre a evolução, que a gente imagina como algo positivo, ela esteja acontecendo. Eu prefiro sempre adaptação, transformação, e isso é
se insere nessa ideia. Estudar sempre. Formação contínua, infinita. Né? A gente tem que estar aprendendo sempre, em toda a nossa vida, porque isso nos ajuda a repensar e autoconhecer-se e também buscar mudar a nossa dinâmica profissional, cada vez agregando mais valor e conhecimento. Estudar é para sempre. Isso é uma dica que pode ficar aqui nessa nossa aula. Como planejar uma carreira? Eu acho que a graduação é o espaço onde a gente já deve estar organizando essa questão. Um projeto de vida. É importante a gente pensar um projeto de vida, criar um plano de ação. E nesse plano de ação, estabelecer um objetivo final que deve ser alcançado. Acho que é o primeiro passo. Depois, identificar que metas devem ser atingidas ao longo desse caminho. Um terceiro ponto seria listar, listar as tarefas que devem ser realizadas ao longo desse caminho e que recursos vão ser necessários para eu seguir nessa minha trajetória. Depois, definir prazos para executar cada uma das tarefas. Óbvio que não dá para ser tão rígido, mas a gente precisa estabelecer metas e prazos para que a gente não se perca muito nessa nossa trajetória. São flexíveis no sentido de, às vezes, a gente tem que acalmar, um curso que eu queria fazer aqui, talvez eu tenha que esperar 6 meses, uma ação que eu precisaria realizar agora, mas estou sem dinheiro, enfim. Mas defina metas, defina prazos, isso ajuda a gente a se organizar em relação ao que a gente deseja, lá do objetivo final que a gente traçou no início desse plano de ação. Depois, faça um esquema visual sobre esse seu plano de ação, um mapa mental, e esse percurso, essa trajetória, desenhe isso para que fique melhor gravado na sua mente e também seja motivacional para você. Alguns colocam os post-its lá no seu quadro, no seu quarto, enfim. Crie algo que seja visual, estimulante para você. Vibre com cada conquista que você vai realizando, mas estabeleça sempre metas. Naquela corrida e naquele salto em altura, vá subindo o sarrafo lentamente. Se você subir demais, vai te dar a sensação de que você nunca vai conseguir saltar aquela altura. Mas se ele for progressivo, com certeza você vai alcançando sucesso e o desafio vai se tornando cada vez maior. Experimente essa possibilidade. Nunca pare o sarrafo também na mesma altura o resto da vida. Uma vida sem desafios, sinceramente, corre o risco de ficar tão tediosa, tão na zona de conforto, que daqui a pouco o seu caminho terminou. Não deixe que seu caminho termine. Crie sempre essa possibilidade de fazer a sua viagem, a sua trajetória estimulante. Se ela está parada, dê um jeito de criar estímulos. Isso é fundamental para a sua saúde mental, física e emocional. Acompanhe, o 6º passo seria acompanhar a execução dessas tarefas, e, como eu falei, vibre por cada conquista, cada vitória, reflita sobre cada insucesso. Às vezes é muito importante a gente vibrar com as conquistas, mas também parar e refletir o que deu errado. Essa possibilidade de autocrítica, de ouvir os outros, nos ajuda. E às vezes, talvez seja até mais importante a humildade de ouvir e entender os erros para a gente avançar na nossa trajetória do que só vitórias e sucessos. Não acredite sempre só nos elogios. Elogio é bom, óbvio, a gente também precisa, mas só elogios, desconfie.
desconfie. É preciso ter esse olhar crítico e ter os amigos, os colegas, que também, né, sejam aquelas pessoas que te ajudam a pensar se você está no caminho certo, no caminho correto. Né? Dialogue, tenha a possibilidade de ouvir os outros. Né? Isso nos ajuda a caminhar. Agora, também não escute demais aquelas pessoas tão negativas que tudo está errado, tudo não presta. Também tenha a sua confiança e a sua autoconfiança no equilíbrio. Se você tem certeza naquilo que você está fazendo, já checou, já planejou, já se cercou de várias possibilidades e acredita naquilo que você faz, então siga em frente. Vai, né? Mesmo com tanta negatividade que às vezes aparece, porque inveja, como dizia o outro, é uma... Você sabe o que é. Enfim, então confie em você, né? Confie no seu taco e siga adiante. E ao final, né, atingir aquela meta, maravilha, é hora de avaliar todo esse percurso, esse processo. E depois, estabeleça outra meta. Esse caminho é um caminho contínuo. A gente tem sempre que estar buscando coisas, não como um insatisfeito de plantão, mas como alguém que busca conquistar e quando conquista, sobe esse sarrafo. Acho que deve ser constante na sua vida o buscar cada vez mais coisas para o seu bem, para o mercado que você criou e para as pessoas no seu entorno. Dessa forma, você sendo esse profissional especial em qualquer área que você deseje buscar sua formação, é importante ter essa gestão de carreira. Não deixar estagnar, não deixar ou achar que já sabe tudo, está cansado, não quer aprender mais nada. Essa gestão de carreira deve ser algo constante, frequente. Assim como eu falei, essa questão do estar sempre estudando, buscando informação de forma informal e formal. Né? Fazer cursos. Se você terminou a sua graduação, faça uma pós-graduação, tente um mestrado, faça cursos. Vão ser cada vez mais ofertados essas possibilidades de cursos, mini-cursos, que nos oxigenam as ideias, nos impulsionam, nos ajudam a refletir sobre as questões importantes dentro da nossa área profissional, quanto em outras áreas de forma ampla, geral. Como eu falei, né, não tenha vergonha de buscar conhecimentos que aparentemente não tem nada a ver com a sua carreira. Quem garante que, né, agregando esse outro conhecimento, isso te faz ser um profissional melhor e diferenciado? Então não tenha medo de buscar conhecimentos de algo que aparentemente é estranho, exótico, diferente demais do seu métier profissional. Não se importe, não. Quanto mais conhecimento agregado, cria um valor de unicidade para você como profissional. E pensar a gestão de carreira, hoje, talvez algumas questões sejam importantes. A partir desse autoconhecimento, né, que a gente vai ter, a autoestima, sem ser a autossuficiência demais, ok? E a questão da imagem, da sua imagem. Isso também é importante, que nós estamos muito pautados num mercado que é cada vez mais audiovisual. Então, pense nisso, né? Como você se apresenta, como você marca a sua identidade visual no nicho que você está, ou até mesmo numa reunião, mesmo que seja virtual. Se apresentar numa reunião virtual de pijama, sem camisa, não vai combinar, né? Então, pense sempre nisso. Por mais genial que você seja, eu acho que tem que ser, né, apresentável junto aos outros pares. E também não queira ser aquilo que você não é. Se você é uma mulher que não gosta muito de maquiagem, não se vai se maquiar só porque é fundamental naquele momento estar assim. Seja fiel ao que você pensa, acredita, e pensando nessa imagem,
né, se ela for fidedigna, se ela for de fato quem você é, refletir quem você é, com certeza essa imagem será bem aceita, ok? Isso é algo para a gente pensar, né? A questão do investir em si mesmo, investir naquilo que te dá prazer, né? Possibilidade de viagens, vai passar isso tudo e a gente vai poder fazer passeios, conhecer outros lugares, buscar cultura, informação, visitar museus, ir ao cinema, ao teatro. Isso vai poder retomar em breve e te faz ser e ter mais ideias, ser uma pessoa diferente, especial. Exercite isso, é importante, né? A questão do trabalho, o ambiente de trabalho. Se nesse momento a gente está passando pelo home office, eu tenho experimentado isso, né? Criar um clima que seja confortável para que eu esteja lá dando as minhas aulas virtualizadas. Negociar com a família, né? Numa casa, nós lá somos 4. Minha filha também dá aula de inglês, enfim, a gente precisa conciliar para que ela tenha o seu conforto, o seu espaço, e eu também tenho o meu, né? Então, pensar nessa questão de como a gente tem que se organizar nesse momento que estamos vivendo e depois no ambiente de trabalho, né? Ser generoso com o outro, respeitoso com o outro. Se você tem um tom de voz mais alto e incomoda todo o salão que você trabalha, você vai precisar entender, né? E se educar para que você não seja um elemento que incomode o outro, né? Acho que é importante a gente ter essa percepção no ambiente de trabalho, cultivar boas relações, cultivar a questão do respeito, né, pelos demais membros que estão ali trabalhando junto com você, né, quando a gente tem essa realidade do presencial. A questão de estabelecer os seus objetivos, o objetivo pessoal, o objetivo profissional, o objetivo empresarial, né? Vestir a camisa da empresa é importante, né? Sem fanatismo também, né? Sabendo que você é um colaborador, né? E quando você é dono, aí é outra questão, né? Você pensar como engajar para que os seus funcionários colaborem com a empresa nesse sentido de crescimento, que todo mundo crie um espaço que seja de crescimento individual, pessoal, de felicidade para todos, né? É fácil? Lógico que não, né? Mas é algo que a gente deve experimentar e buscar, né? Tendo empatia, sentindo, procurando sentir e perceber no outro as dores, as angústias, sendo respeitoso. Se você faz sempre uma brincadeira com um colega de trabalho e naquele dia a resposta não foi boa, calma, não insista, espere, depois ofereça ajuda, ofereça um ouvido amigo. Às vezes as pessoas querem alguém que as escute, né? Então tenha empatia, se colocar no lugar desse outro, né? Sendo ético, né? Procurando criar ambientes possíveis, ambientes que sejam construtivos. Eu acho que o ambiente de trabalho ele deve ter a ajuda mútua, a camaradagem, mas saber que ali não é um espaço de família, aquilo ali é um espaço de trabalho. E que o objetivo, o foco seja em construir possibilidades para o trabalho, né? E que esse perfil corporativo não faça de você aquela pessoa egoísta que só pensa em promoção, enfim. Se você está dentro desse ambiente de trabalho, saiba colaborar. E essas questões vão se resolvendo e vão acontecendo, né, nessa sua trajetória. Se você trabalha em equipe, gosta de trabalhar em equipe e é uma peça importante para esse trabalho em equipe, né? E precisamos estar antenados com o que está no nosso entorno. Entender as necessidades do mundo, né? A ONU lançou uma meta até 2030, né? São os 17
as ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A nossa universidade está trabalhando com isso. As disciplinas Maker se associam aos diversos ODS, né? São metas que são difíceis, algumas são difíceis, mas como que o conhecimento produzido nas universidades pode transbordar os espaços das salas de aula, virtuais ou presenciais, e produzir conhecimentos, mas também produtos que possam fazer com que as desigualdades sociais diminuam, né? Então, nesse conjunto, né, ajuda a gente a pensar, a gerir a nossa carreira como uma autogestão para o nosso sucesso profissional, pessoal, físico e emocional. Eu acho que é a grande questão. A nossa carreira não tem que ser maior do que a nossa vida familiar, a nossa vida emocional. A gente tem que buscar o equilíbrio. Fácil? Lógico que não. Mas a cada fala, a cada discurso, a cada curso, a cada novidade, a gente pode refletir sobre como nós estamos conduzindo essa nossa trajetória. E assim a gente vai ter sucesso, vamos ser bem-sucedidos naquilo que a gente escolher para a nossa vida. É preciso pensar também que tudo está em transformação. De fato, nós falamos isso na aula anterior. Dou um exemplo. Hoje aumentou enormemente os entregadores de delivery. Sim, essa é uma realidade do nosso mercado de trabalho. Até o que a gente tem chamado de uberização da economia, porque a lógica do Uber também está nos deliveries, né, dos entregadores, que não são empregados do iFood, ou do Rappi, ou enfim, do Uber Eats, né? Então, é uma associação, eles possibilitam que o nosso desejo de consumir alguma coisa que tem num restaurante tal seja transportado e entregue até nós. Mas em alguns lugares já estão experimentando drones para fazer essas entregas. O que eu quero dizer com isso? Talvez em pouco tempo teremos menos entregadores de delivery e mais operadores de drones. Essa percepção que eu acho que a gente precisa estar mais atentos desse mercado, que ele vai se modernizando, se alterando, se adaptando, enfim, se transformando. Que aprendizagem você precisa ter? Aprender a dirigir uma moto ou a operar um drone? Essa percepção e essa busca dessa possibilidade de estar sempre meio que antenado com as profissões que estão acontecendo. Eu penso que quem jogava videogame na minha época de jovem adolescente era aquele que estava buscando diversão. Quem garantiria que hoje é uma profissão extremamente rentável para alguns? Gamer, né? Ser gamer ou ser um youtuber. Enfim, possibilidades que há 10, 15 anos atrás não parecia ser viável para ninguém chegar em casa e falar: pai, eu vou ser um youtuber. O que os pais diziam? Ah, vai ser um vagabundo, né? Enfim, essa realidade tem mudado bastante. Então, fiquem atentos, antenados, leiam, se informem. É fundamental para qualquer área que você vai escolher, você buscar informação, ler jornais, 1, 2, 3, quantos forem possíveis, além de assistir os jornais, informação, isso tudo tem que fazer parte do seu cotidiano profissional, independente de que profissão você escolha. Saber o mundo que te cerca é fundamental para você fazer também a diferença nesse mundo, ok? Fique atento a essas possibilidades. E, imaginando aqui uma reta final, né, do que pode ficar de legado, daria umas recomendações, orientações, reflexões para a gente juntos aqui encerrar o nosso mini curso. O importante então é você dar o primeiro passo. Qual o primeiro passo? Escolha um curso, escolha uma graduação para fazer, ok? Esse é o primeiro passo importante. Qual o curso? Aí pense, reflita a partir de tudo aquilo que a gente trabalhou nesses encontros. E não tenha medo de errar.
Fez 6 meses e não é bem isso que eu quero. Ué, agregou valor, agregou conhecimento e procure então o outro curso que vai te preencher mais esses objetivos que você traçou de vida, no seu projeto de vida. Então, não desanime. Ah, não é essa a primeira? Pode ser a segunda, pode ser a terceira opção. O importante é encontrar algo que te satisfaça e que te motive a ser um profissional feliz e que vá fazer a diferença no mundo. Agora, não fica procrastinando não. Ah, não, no ano que vem eu procuro uma faculdade. Já terminou o ensino médio? Caramba, vou ficar ainda esperando? Não, é já. Seja proativo, produza. Não fique esperando que as coisas venham cair no seu colo, porque não cai, ok? Você é que faz o seu caminho. E se você fizer o seu caminho, muitas ajudas acontecerão e vão aparecer. Mas se você só ficar esperando que caia do céu, não vai rolar. E você que vai direcionar esse conhecimento que você vai ter, esse profissional que você vai ser. Então, não deixa para amanhã, não. É agora, é hoje. O futuro, o seu futuro, ele começa na sua decisão hoje, agora, no presente. E aí? Vamos em frente, ok? Espero encontrar vocês nas graduações que oferecemos na nossa universidade. Vem e vamos construir uma bela história para frente. Grande abraço e sucesso naquilo que vocês escolherem para a vida de cada um de vocês. Um abraço. Tchau.